Olá, eu sou o Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Convido você que está aqui pela primeira vez a conhecer o canal e se inscrever, porque nós fazemos o estudo bíblico todos os dias, seguindo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Então sim, você vai usar a Bíblia. E você vai precisar também de caderno para anotar, canetas de cores diferentes, de preferência, e tudo isso, no final, eu explico um pouco melhor como você vai fazer para aprender o método. Você que já está acostumado, vamos juntos agora pedir o Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados a fim de nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, começamos a estudar as pequenas cartas, né? Cartas de São Paulo, né? Mas também outras cartas virão, todas aqui no Novo Testamento. E a carta aos Gálatas é uma carta de conversão, se assim eu posso dizer, né? Porque nós vamos ver uma comunidade que vai ser chamada a atenção duramente. Por quê? Porque precisa sair daquilo que é mundano e passar para aquilo que é espiritual. Deixar as coisas velhas e abraçar o que é novo em Deus. Estamos falando de pessoas que vêm do paganismo. Então, viviam uma vida sem a lei de Deus, sem talvez conhecimento algum a respeito daquilo que é o Antigo Testamento. Vem do paganismo, de uma cultura com muitos deuses, uma cultura com uma vida sexual desregrada, com orgias, com bebedeiras, com um monte de realidades próprias do paganismo, de uma vida que não tem perspectiva de eternidade, que idolatra deuses conforme a necessidade se apresenta. Paulo prega aos Gálatas, e aqui Gálatas não é uma cidade apenas, é o povo de uma região. É como se eu falasse que Jesus estava pregando aos galileus. A Galiléia tinha várias pequenas cidades, vilas, né? Ou Jesus foi pregar na Judéia. Na Judéia tem várias outras cidades. Jerusalém fica na Judéia, por exemplo. Betânia também fica na Judéia. Então, são cidades, mas a Judéia é região. Galácia também é uma região enorme, que beirava mar também ali. Você pode ver isso na sua Bíblia. Eu não sei que Bíblia você tem. Tem Bíblias que são melhores para essa questão de mapa, né? A Bíblia de Jerusalém é uma boa Bíblia com relação a mapas, mas
A Bíblia Ave Maria de estudo é excelente para os mapas. Mas você vai encontrar na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia que a gente usa aqui, na Bíblia da CNBB também, em outras Bíblias, mapas desse tempo, dessa região que nós estamos falando, da galáxia. Bom, é só um contexto geral para que a gente não caia de paraquedas assim no livro, sem entender o que Paulo está encontrando nessa comunidade, por que ele está escrevendo isso. É claro que tem muitas informações que eu não sei e que a gente vai descobrir com os estudos mais aprofundados e aquilo que os exegetas vão nos trazendo. Mas para o diário espiritual, o mais importante é saber o movimento espiritual que Jesus quer causar em mim e em você. É um movimento de passar do mundano para o santo, das trevas para a luz. Paulo se apresenta aqui. E é muito importante isso que ele está dizendo. A identidade apostólica. A gente vai ver em outras cartas, se você ainda não leu, vai ler aqui conosco agora, vai ter uma sequência de cartas, como eu já disse, no plano de leitura do Diário Espiritual. A gente vai ver em outras cartas saudações com algumas semelhanças, mas essa é bem mais seca, né? Bem mais... Apesar de trazer informações importantes, Paulo mostra sua identidade. Quase que como um policial que chega no lugar e diz assim, FBI. Aí todo mundo já... Aqui, se alguém entrar numa sala, né, fardado de preto, mostrar a carteira escrito BOP ou Polícia Federal, você sabe que aquela não é qualquer força auxiliar, né? É algo especializado para aquilo e está dizendo, aqui estou com esta autoridade. Paulo está dizendo isso. Ele está dizendo, Paulo apóstolo, e aqui algo muito importante, não da parte dos homens, nem por intermédio de um homem, mas por Jesus Cristo e Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Primeiro versículo. Você que conhece a identidade de Paulo, né? Você que sabe que Paulo se converteu, foi alcançado por Deus. No caminho para Damasco, Paulo ele ia perseguir cristãos. Paulo ia com força para prender, com autoridade para prender. Olha só a autoridade aqui de novo. Olha, a identidade de Paulo era essa. Fariseu, né, com uma devoção ferrenha e uma firme decisão de destruir o cristianismo, que não tinha esse nome, mas era o que se chamava o caminho. Para os judeus, uma seita, uma praga, uma peste. E Paulo era um dos seus maiores perseguidores. Mas no caminho para Damasco, Jesus apareceu para ele, falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo, até então Saulo, não conhecia Jesus. Perguntou: quem és tu, Senhor? Por que ele disse: quem és tu, Senhor? Porque ele sabia que aquela voz vinha do céu. Ele entendeu que aquela era uma experiência sobrenatural. E Jesus se apresenta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí já deu ordem para ele: vai para Damasco, lá lhe será dito o que se deve fazer. A partir dessa experiência, a vida de Paulo não foi outra senão uma vida movida pelo sobrenatural, pela ação e pela comunhão com Jesus. Paulo se tornou apóstolo no sentido do serviço prestado à igreja a partir desta ação de Deus. E Jesus não parou de aparecer para ele, não parou de falar com ele e dar instruções concretas. Paulo já conhecia a lei.
mas ele passou a conhecer o Evangelho não só por aquilo que os cristãos mais antigos falavam e relatavam, como Ananias, que foi quem batizou Paulo. Estava em Damasco. Entre outros, mas por aquilo que Jesus também o revelou. Paulo demorou um pouco para ir pregar como apóstolo, mas quando chegou como apóstolo de fato. E não porque alguém deu o título a ele, mas porque a sua ação era com tamanha autoridade, tamanha convicção, que ninguém dizia o contrário. Apesar de que a vida inteira, até o final da vida, alguns ainda, não entre os 12, não entre os apóstolos instituídos por Jesus daquela forma, mas entre outros, antigos anciãos da igreja, alguns ainda criticavam e duvidavam da autoridade de Paulo. A gente também vai ver Paulo falando sobre isso nas suas cartas. E aqui ele dá a sua credencial. Eu sou apóstolo, mas a intervenção para que eu fosse apóstolo, ela não foi humana, não. Então, assim, eu não estou nem aí para a força humana. Foi Deus mesmo que me constituiu. Olha a graça que ele tem e, ao mesmo tempo, a fidelidade e a autoridade que ele assume como apóstolo. E aí, ele também diz quem está com ele, né? E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Ou seja, quando Paulo escreve essa carta, já passa um tempo da sua missão. E aí, algumas dessas cartas foram recuperadas pela igreja, porque com as perseguições, muitas cartas podem ter se perdido, né? E essa carta é uma carta que foi trazida para a igreja e reconhecida como verdadeiramente escrita por São Paulo. Por isso está aqui no cânon. E aí ele faz uma saudação linda. E eu já vou dizer para você que esse versículo 3 até o versículo 5 é princípio eterno. Não foi fácil entendê-lo. Por quê? Por causa do tipo de narrativa. Você que já faz há mais tempo o Diário Espiritual está acostumado lá no início a narrativas muito fáceis, muito diretas de princípios eternos. Definições do tipo: Deus é luz e nele não há treva. Está definindo concretamente, diretamente. É uma palavra muito concreta. Outro é: Deus é amor. Né? Quem ama, quem não ama não conhece a Deus. Enfim, são princípios eternos que você tá certo, né? São regras básicas e claras. Mas princípios eternos também, muitas vezes, são verdades imutáveis. E aqui se trata de uma verdade imutável. Olha, versículo 3. Ele está desejando graça e paz da parte de quem? Da parte de Deus, nosso Pai. Deus é Pai, é verdade. Jesus foi que nos ensinou que Deus é Pai. Então, uma verdade que não muda. E de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Cristo, é ungido e é o Senhor. Veja, verdades importantes. Que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados a fim de nos livrar do mundo, do presente mundo mau. Verdade também. Segundo a vontade do nosso Deus e Pai, sim, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Veja, tudo isso verdade. Apesar de não ser um princípio eterno que se vá dizer assim, olha, isso é isso, aquilo é aquilo, de definições. Mas um reconhecimento como igreja de quem é Deus e do desejo que essa carta vem trazendo. Essa carta vem desejar graça, bênção de Deus, graça de Deus, para que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus, e paz, porque a paz de Deus é a paz do Cristo ressuscitado. E vem da parte de Deus. Ou seja, comunico essa paz, essa graça para vocês. Veja que você já ouviu isso aqui na Santa Missa, né? Essa saudação é uma saudação
corriqueira entre os apóstolos, principalmente São Paulo. Ele traz isso como marca registrada nas suas saudações. E a igreja, desde esse tempo, a coloca na boca do sacerdote na Santa Missa. Às vezes é assim, graça e paz, ou às vezes é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Não é isso que a gente escuta do sacerdote depois do sinal da cruz, quando começa a missa? Está aqui. Saudação apostólica. Veja como a missa é bíblica. Como ela está aqui, ela já acontecia aqui, antes de ser escrita, já existia a Santa Missa. Antes de ser escrito o Novo Testamento. Por quê? Porque foi Jesus que instituiu, os seus apóstolos assim o fizeram. Mas o que isso diz para nós, né? Nossa, conhecer tudo isso é legal, é bom, a gente vê que em poucos versículos tem tanta riqueza e que a gente ainda não penetrou em todas elas, porque nos falta estudo, nos falta, né, abertura ao Espírito Santo para que Ele nos revele mais. Mas essa identidade apostólica nos diz o quê? Enquanto filhos da igreja, a importância de nós termos a certeza de que somos amparados na igreja, de que há uma autoridade constituída na igreja e de que essa identidade ela precisa mover a nossa identidade também, como filhos e filhas de Deus. Nós recebemos essa graça e essa paz, e o que fazemos com ela? Nós reconhecemos que esse apóstolo é instituído, e veja, no caso de Paulo isso é bem particular, né? É bem extraordinário o apostolado de Paulo, a instituição do seu apostolado é extraordinária. Mas, como o apostolado ordinário, também por meio de Cristo e do Pai, a escolha é feita. Passa pelos homens. Só que a de Paulo não passou. Mas nós sabemos que passa pelos homens, mas que vem de Deus a escolha. A escolha. Como nós acolhemos a escolha dos ungidos de Deus, dos apóstolos, que são os nossos bispos, dos sacerdotes, que são enviados por Ele. Nós vamos aprender a ser igreja com essas cartas de São Paulo. A sermos igreja, temos o espírito eclesial. E assim, vivemos a vontade de Deus dentro daquilo que Ele quer que nós vivamos, e não daquilo que nós achamos certo viver. Vamos anotar no nosso diário. Promessa de Deus? Tem? Não. Também não tem ordem. Mas tem princípio eterno, versículos de 3 a 5, princípios eternos. Diante desta palavra, qual é a mensagem de Deus para você? E como colocar isso em prática na sua vida? É isso que você vai anotar no diário e lutar para viver. Como eu disse no início, para você que é novo aqui no canal, está assistindo pela primeira vez esse vídeo, quer aprender o método de Monsenhor Jonas Abib e fazer direitinho, vai ter um link para que você adquira o livro aqui na descrição e eu vou deixar vídeos para te ajudar a entender. Está na playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual. Se inscreva então aqui no canal, acione o sino da notificação e deixa o like porque você vai ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas. Você vai evangelizar com ele, tá bom? E assim nós vamos caminhar juntos. Você começa de onde? Depois que aprende o método, começa pela primeira carta de São João. Não se preocupe, a playlist está organizada aí para você no canal. Que Deus abençoe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.